Eu sou um otimista, tal como ele, tá? E a ideia da reforma tributária é excelente. A ideia é sensacional, porque hoje ninguém tem dúvida que a gente vive num sistema complexo. A empresa que comercializa produto em todo o Brasil precisa ter um estudo específico de cada um dos estados para saber qual o impacto. Se vale a pena abrir um centro de distribuição na Bahia, ou se eu vendo direto, ou se eu tenho um distribuidor terceiro. Isso gera uma complexidade. Então, um dos princípios é simplicidade. Simplicidade é ótimo, tá? Na ideia. A ideia é ótima de simplicidade, né? Outro, transparência. O Pedro falou aqui, uma mudança de cultura. A gente vai pegar o produto na gôndola, R$100, na hora de pagar vai estar 125. Transparência, tá? Hoje a gente vai saber quanto que vai pagar. Quem sabe aqui quando foi alterada a alíquota de ICMS sobre a carne no estado de São Paulo a última vez? A última vez não, mas quando deu maior polêmica. Alguém se lembra? Governo Dória. O governo Dória tentou alterar, deu um chabu, teve que voltar atrás. Senão, consumidor, ninguém ia saber. Então, transparência é importante. Justiça tributária. A gente não sabe o que significa, na verdade. A gente tem uma ideia. Do ponto do fisco arrecadado, do ponto do contribuinte é pagar menos, do ponto de vista da sociedade é ter dinheiro público para investimento. Então, ela está no meio desse triângulo. Isso é justiça tributária. Mas o que não é justiça tributária? A gente sabe? Uma nota fiscal fria para acreditar ICMS, sem transferência de mercadoria, pagamento para um terceiro, é justiça tributária? Não é. Não é. Isso é chamado de fraude, né? Então, dependendo de como vier a implementação, isso tende a diminuir. Então, do ponto de vista da ideia, é muito boa a reforma tributária. Existem, sim, avanços. Do ponto de vista de implementação, temos diversos problemas em razão da complexidade fática da realidade. Então, quando vocês estão mexendo no Instagram, todo mundo deve ter, fala, é muito fácil mexer no Instagram. Mas espera aí, o que tem antes do Instagram? Quando que foi desenvolvido um iPhone? 2010? Que o Steve Jobs lançou? 2009, 2008? Quantos anos de pesquisa? Quem se lembra dos celulares antigos? O BlackBerry era famoso, tinha teclado analógico. Veja quantos anos foram demorados de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver um iPhone. É fácil mexer hoje, só que a realidade é complexa. É tão complexa que demanda estudo de todos nós que estamos aqui sobre essa realidade. A reforma tributária não ia ser complexa? Vamos falar a verdade. Ela vai ser complexa. A norma é complexa. A realidade é complexa. É tão complexa que a gente criou IBS e CBS. São tributos paralelos, tá? Eles caminham juntos. Embora não 100% do tempo, sobretudo ali na parte que desemboca no contencioso administrativo, judicial, tá? Mas sim, existe um avanço para uma simplificação. Não estou falando que vai ser fácil ou que tudo está resolvido, porque a realidade é complexa. E ainda bem que nós temos período de transição. Ainda bem que nós temos tempo e pessoas discutindo as complexidades que não foram idealizadas pelo legislador para que a gente corrija isso. Tá? Essa é a ideia de discutir reforma tributária. Então, eu não vou ficar criticando só as complexidades aqui. Tá? Ponto final. Agora, só trazer todo mundo para a mesma linha. Na reforma tributária, então, nós temos um IVA que vai incidir sobre o consumo. Tá? O consumo que hoje a gente não sabe quanto se paga adequadamente. Eu ouso dizer que até um contador não sabe, quando ele está ali na gôndola do supermercado, quanto que ele paga cada uma do tributo invisível que existe. Né? O IPTU sabe, porque o IPTU dói no bolso, mas o consumo a gente não sabe, porque ele está embutido no preço do produto e a gente não sabe. Então, o que vai acontecer? Nós temos extinção de todos desses tributos sobre o consumo e vão surgir, então, 3. Regra geral, IBS, CBS, imposto seletivo. Tá? E a ideia é que ele seja o mais amplo possível para que nós tenhamos uma tributação equânime, ao menos em todo o país, sobre todas as operações. Mas
Voltando na complexidade, a realidade e a economia é complexa. Então, o que isso demandou? Pode chamar de lobby, pode falar de um clamor, de uma vindicação perante a Câmara dos Deputados e o Senado Federal para que regimes específicos fossem criados, tal como no setor imobiliário, tal como no setor da saúde, combustíveis, cooperativas, concursos de prognóstico, são Mega Sena e bets. Tá? Então, a gente tem diversos regimes específicos, que eles se justificam sobre duas hipóteses. Ou ele é muito caro para a sociedade, como a saúde, ou ele tem particularidades econômicas que demandam um tratamento diferenciado de todas essas regras gerais. O setor imobiliário, por exemplo, ele tem particularidades que demandam diferenciações. E tem também os regimes diferenciados, por exemplo, redução de alíquota para profissionais liberais, médicos, advogados, contadores, e aí uma questão de particularidade econômica. Tá? Então, o que nós vamos falar aqui do setor imobiliário, já adianto, não vou conseguir tratar de tudo, é super complexa a legislação, sim, tá? Sobretudo porque o setor imobiliário é muito dinâmico, tem diversas atividades e que agora passam a ter uma alteração substancial. Locação é uma das que vai ter uma maior alteração, mas vamos entrar então aqui no que a gente precisa falar. Tributação do setor imobiliário. O que a gente está falando? Administração de imóveis próprios, que aqui tem locação, build to suit, sale leaseback, retrofit, tá? São várias hipóteses de administração. Compra e venda de imóveis próprios, intermediação de imóveis de terceiros, corretagem, loteamento, incorporação imobiliária, construção de imóveis próprios para venda e construção civil de imóveis para terceiros, empreitada. 30 minutos para eu falar de tudo isso não dá, até já sugiro que vocês peçam ao Hélio para organizar vários encontros de 30 minutos para falarmos cada um deles em um desses tipos de atividade imobiliária. Tá? Consideração econômica. Por que é um setor específico? Porque tem um ciclo econômico longo de produção. Então, primeiro você tem uma prospecção, você tem a compra e venda do terreno, você tem projetos e aprovações, registro de incorporação, venda, construção, retirada de habite-se, responsabilidade, e você tem os recebíveis. Isso daqui num setor em que, ao final, a gente tem um imóvel. Um imóvel que eu construí ou que uma incorporadora construiu, que vai ser locado ou vai ser vendido. Então, a gente tem um ciclo longo, às vezes décadas. Tá? E olha aqui, ó, só uma consideração econômica. Fluxo de caixa no decorrer do tempo de um imóvel. Então, a gente vê, no começo tem um grande desembolso de valores, para depois, ali no quinto, no sexto ano, você começar a ter um fluxo de caixa aumentando e o resultado ir lá para frente. Tá? Então, por isso que a gente tem um regime específico, porque isso não está adequado às regras gerais que se busca nessa simplificação de IBS e CBS. E como é que funciona hoje? Aqui em linhas gerais, tá? Eu não consigo trazer quem gosta das contas, aí, quem participou do congresso do INPET, que foi na OAB, me viu fazendo umas continhas ali, né? Aqui hoje eu não vou conseguir fazer conta com vocês, não dá tempo de fazer todas essas contas, mas vamos lá. Qual que é o tratamento fiscal que a gente tem hoje? Compra e venda, em linhas gerais, para loteamento, incorporação imobiliária e construção civil em nome próprio. Se tributa basicamente como se uma compra e venda fosse. Tratamento fiscal de prestação de serviços, construção civil, empreitada, subempreitada, construção por administração. Isso basicamente é tributado como um serviço. Tá? E, por fim, a gente tem um tratamento distinto. E, por ser distinto, com essa reforma tributária que vai colocar tudo no mesmo balaio, é o que mais vai ter uma alteração em termos de carga. Embora a gente tenha aí algumas mitigações que a gente vai analisar. Tá? O que são? Locação e arrendamento. Então, locação e arrendamento, hoje só se paga imposto de renda da pessoa jurídica ou física, tá? E se na pessoa jurídica, contribuição social, PIS, COFINS. ISS não é. Não tem ISS, não tem ICMS, porque não existe uma transação de mercadoria, ISS já foi definido que não tem. Então, assim, hoje não se paga. Quando a gente vai para IBS e CBS, está dentro. Então, essa é uma alteração grande, tá? Tudo bem. Então, nós temos lá IBS e CBS, artigo 156A da Constituição Federal. Sobre o que vai incidir? Operações com bens materiais e imateriais, e se alguém me falar o que não é material e nem imaterial, por favor, alguém se manifeste. Ninguém conseguiu responder essa pergunta até hoje.
Não existe nada que não está no plano das ideias ou está materializado, tá? Inclusive direitos ou com serviços. E aqui também transmissão inter vivos por ato oneroso de bens imóveis. Eu tenho um amigo cearense, todo cearense, ele é bem debochado, ele fala, é tributação de Deus e todo mundo. Estou parafraseando ele aqui, tá? Então, tudo que é feito, tudo que é consumo, está aqui dentro desses tributos. Quando a gente vem na definição da lei complementar, que o Tiago já falou, que o Pedro já falou, então a gente tem bens imóveis, móveis ou imóveis, e serviços todas as demais. Está dentro, tá, gente? Serviços imobiliários estão dentro, sem dúvidas. E aí veio a ideia dos regimes específicos que eu falei para vocês. Em virtude dessa consideração econômica, se determinou que fosse criado um regime específico para não ser jogado numa regra geral de 26,5%, hipoteticamente, que a gente não sabe a alíquota ainda, tá? E sobre um valor cheio. Então, a gente vai ter o regime específico. Beleza. Na reforma tributária no regime específico, resumidamente, o que a gente tem, então? Uma incidência ampla, como eu falei, Deus e todo mundo. Regimes específicos. Tá, no regime específico do setor imobiliário, o que a gente tem? Redutores de alíquota. Em virtude da falta de tributação hoje, da característica econômica do imóvel, do ciclo de produção e, às vezes, da margem de lucro, que ela é alongada, eu tenho redutores de alíquota. 70% para locação, arrendamento, 50% para atividades que são equiparadas ali à prestação de serviços ou à alienação, compra e venda. Valores de referência para operações, né? Então, por que a gente tem isso? Hoje existe, sim, uma informalidade no mercado imobiliário, né? Seja na contratação de prestadores de serviço. Alguém já fez obra aqui e falou para o pedreiro, eu quero nota fiscal, eu quero recibo? A gente sabe. E tem também aquela na compra e venda, né? Passar por um valor abaixo para fugir do ganho de capital. Então, assim, a gente tem um valor de referência que vai servir como uma baliza aqui. Logo eu vou tratar dele. Redutores de base de cálculo. Em virtude dessa, tanto da saída de um regime que hoje ele é tido como benéfico ou incentivado e para uma mudança para um regime de tributação de forma horizontal, mas com as suas especificidades, a gente vai ter um redutor de ajuste e um redutor social para amenizar impactos nesse período de transição. Regime de transição, em virtude do ciclo de produção longo. Creditamento, antes virtualmente inexistente. Então, existe a possibilidade de creditamento, tanto para quem loca um imóvel, quanto para quem vende, seja para holding, que tem o aluguel do imóvel e recebe, mas tem a despesa de energia elétrica, que hoje não acredita, tanto para quem também é o tomador da locação, o inquilino. Ele pode tomar crédito também, se ele estiver no regime regular de IBS-CBS. Tá? Então, aqui, em linhas gerais, o que a gente está falando é isso. É isso que a reforma tributária traz. É lógico que a norma ela é muito mais complexa. Tá? Quem que deve pagar? Antes, a ideia é, sou pessoa física, não pago, não sou contribuinte, e se eu sou pessoa jurídica, sim, eu pago. Então, o planejamento de uma holding já partia daqui. O planejamento de quem construía o imóvel em nome próprio, pessoa física, também estava aqui. Sobretudo para fins de ISS, ICMS não, mas ISS sobretudo. Tá? E agora, eu não vou falar mais em pessoa física e jurídica, eu falo em contribuinte e não contribuinte. Pessoa jurídica automaticamente é contribuinte, pessoa física está grifado, porque pode ser, e tem os fundos imobiliários. Não contribuinte estaria fora desse regime de IBS-CBS. Lembrando, gente, eu estou falando de consumo. Tributos que incidem sobre consumo aqui. Tá? Então, vamos lá. Pessoa física. Quando ela será equiparada a contribuinte, ou quando ela será contribuinte do regime regular de IBS-CBS? Se no ano anterior, na atividade de locação, cessão onerosa e arrendamento, ela tiver uma receita superior a R$240 mil e tiver operações com mais de 3 imóveis, atualizado esse valor por IPCA, ou se no ano atual ela tiver mais de R$288 mil de receita de locação. Não precisa se preocupar, quem quiser bater foto pode bater, mas eu
por mim, ele pode mandar o material para todo mundo, tá? Então, a gente já tem uma diferença substancial, tá? E o engraçado é que uma vez eu estava numa mesa de debate com uma pessoa que participou da elaboração da reforma, nesse ponto. E esse ponto foi levado para o secretário API, tá? E aí uma crítica que se pode sim fazer à reforma é o seguinte: com essa questão de cooperação, a gente vai ter uma mudança de cultura, uma mudança de cultura real, tá? Lá no CARF, né, que é um conselho administrativo, eu tenho um papel quase de um juiz, um julgador, a gente vê que existe ainda um grande descompasso de informações entre fisco e contribuinte, tá? Uma falta de abertura e de transparência. Isso gera algumas consequências danosas, tanto para o fisco quanto para o contribuinte. E tem-se a ideia de que o contribuinte sempre é o fraudador e que o fisco é sempre o mal. É quase algo maniqueísta, um é bom, outro é mal. E não existe isso, tá? Existe sim um descompasso que vai exigir uma mudança de cultura da gente. Só que essa reforma houve pouco envolvimento da sociedade civil, tá? Sobretudo na lei complementar. E quando, voltando no secretário API, quando foi discutido esse ponto, ele falou, mas coloca todo mundo, é melhor colocar todo mundo no mesmo balaio do que você pensar naquele senhorzinho que se preparou a vida inteira para ter 3 imóveis e ter uma aposentadoria de R$ 21.000, ele pagar IBS e CBS, porque ele não paga. Hoje ele não paga, e ele vai pagar. Ele tem 3 imóveis. Ou aquele que foi um visionário, comprou um imóvel e depois fez um contrato com uma agência bancária, isso tinha muito, né? Que pagavam altos valores de aluguel. Se ele passar na receita, ele vai ser. E às vezes é a aposentadoria dele. Então existe sim um descompasso que é uma crítica em virtude disso, tá? Em vez do fisco não, desculpa, do legislador olhar para as atividades que têm maior potencial de arrecadação, quis colocar todo mundo no mesmo balaio e gera distorções, tá? Vamos lá. Pessoa física, na venda e cessão de direito. Quando que ela vai ser contribuinte de IBS e CBS? Operações com mais de 3 imóveis no ano anterior ou operações com mais de um imóvel construído pelo vendedor nos últimos 5 anos anteriores. A partir de então, eu passo a ser contribuinte. Ou no ano vigente, mesma coisa, né? Operação com mais de 3 ou operações com mais de um imóvel construído nos últimos 5 anos. Tá? Sobre o que incide IBS e CBS nesse caso? Incide sobre alienação, inclusive decorrente de incorporação imobiliária, loteamento, parcelamento solo urbano. Sobre direitos reais, tá? Que tem os termos jurídicos, como a plateia não é de juristas, eu me recuso a ficar falando ato translativo e tudo mais. Serviço de administração de bens próprios, intermediação de operações com bens imóveis, serviços de construção civil, e aqui está locação e arrendamento. Tá? Isso está na base de tributação de IBS e CBS, mas não incide sobre permuta de bens imóveis, exceto a torna. A torna é aquilo que você recebe a mais do que, né, o que retorna, 400 por 500, quem recebeu 100 mil em dinheiro tem que pagar IBS e CBS. Tá? Constituição e transmissão de direitos reais, operações imobiliárias realizadas por organizações gestoras de fundo patrimonial. Quanto? Qual que é a base de cálculo? Quanto que paga? Via de regra, o valor da operação. Tá? Não muda muito para o que a gente tem hoje. É o valor da locação. É o valor da venda do imóvel. Mas vai ter o tal do valor de referência, previsto na legislação. O que é isso? As administrações tributárias, que são os fiscos, poderão apurar o valor de referência do imóvel na forma do regulamento, ou seja, isso vai ser regulamentado ainda, por meio de metodologia específica para estimar o valor de mercado dos bens imóveis. Ok. Tá? Pode ser impugnado, se for um valor que não se concorda, mas vai ter um SINTER. O SINTER, né? Sistema Integrado de Informações Territoriais. Cartórios vão compartilhar valores das operações com fiscos. Como que eu calculo esse valor de referência? Preço praticado no mercado, informações enviadas pelos fiscos compartilhada, informações prestadas por cartórios e características, localização do imóvel, tipo do imóvel, destinação, data, padrão, área, entre outros. Tudo isso vai formar o valor de referência. Tá?
e deve ser, então, divulgado e disponibilizado nesse sistema nacional, né, estimado para todos os imóveis que integram o cadastro imobiliário brasileiro, que isso é uma obrigação acessória que vai passar a ter, que na verdade já deveria ter, mas ainda não tem, tá? Que tinha previsão para já ter, e vai ser atualizado anualmente esse valor. Creditamento, como eu já disse, hoje vai passar a ter direito o contribuinte de IBS e CBS, o locatário com mais de 3 imóveis, mais de R$240 mil, o contribuinte vai poder se apropriar, tá? Se estiver no regime regular. E, basicamente, são esses valores destacados no documento fiscal de aquisição. Garante-se aqui uma não cumulatividade. Tá? O que é o redutor de ajuste, que está lá previsto também nesse regime específico? É a redução da base de cálculo desse bem a partir de 1/1 de 2027. Sobre bens imóveis de propriedade, em 31/12 de 26, será o valor de aquisição atualizado até 26, final de 26, ou o valor de referência. Esse é o redutor de ajuste, tá? Pensando em base para uma futura venda, por exemplo. Bens em construção, 31/12 de 26 também, o valor atualizado e custos ou despesas diretas atualizados. Eu tenho esse redutor de ajuste. Bens adquiridos a partir de 1/1 de 27 é o valor de aquisição e será extinto, então, esse redutor de ajuste para o não contribuinte do regime regular. Busca-se aqui, num regime de transição, mitigar um pouco dos efeitos de algo que às vezes não é tributado na mesma carga, para então trazer um pouco de neutralidade, atenuar esse degrau que vai ser imposto. Tá? Mais alguns detalhes desse redutor, né? Incluirá no redutor e não dará direito a crédito. ITBI laudêmio, contrapartidas, né? O que se paga de questões de regulação urbanística ou ambiental a entes públicos. E na incorporação imobiliária ou parcelamento, o redutor será proporcional ao valor total do bem e reduzirá a base de cálculo. Tá? Redutor social. Isso aqui também se aplica ao contribuinte. Então, é um redutor que ele é adicional a esse outro para as alienações de imóvel residencial novo ou lote residencial, limitados à base de cálculo, óbvio, né? A gente vai ter um redutor que não pode chegar a -5, então eu vou lá pedir uma restituição de BS-CBS para o fisco. Então, o que são esses redutores? São valores fixos e atualizáveis. Limitado à venda, né? A venda de imóvel residencial ou lote residencial, usados uma única vez. O bem imóvel residencial novo, eu diminuo R$100 mil na base dele, e o lote residencial, R$30 mil. Quanto são as alíquotas? Então, aqui a gente está falando de percentual, né? O quanto que deve ser pago. Tá? A gente não tem alíquota de BS-CBS ainda. Quem falar que tem é mentira. A gente tem uma previsão que pode aumentar ou diminuir. Mas diminuição a gente não tem visto nos últimos tempos aqui, né? Mas como o Hélio e eu somos otimistas, eu acredito que talvez daqui a uns 10 anos a gente possa ter uma diminuição se a base de arrecadação aumentar, né? Se segurar os gastos também. E aí é o difícil. 30% da alíquota, ou seja, não é redução em 30%, é a alíquota de 30% do valor de referência. Então, locação, cessão onerosa e arrendamento, chega ali, se a gente considerar 26,5, 7,95, e eu ainda tenho os créditos para diminuir, tá? 50% da alíquota nas demais operações, que aqui eu falo, alienação, tá? Que são todas aquelas referentes à alienação. 13,25 e diminuir créditos. Então, só para a gente ter um cenário comparativo, a gente não tem conta aqui, né, hoje, mas só que a gente tem uma ideia daqui de como que fica. Então, para o proprietário, no cenário atual, se eu estou no lucro real, uma pessoa jurídica, eu tenho 9,25 de PIS e COFINS, e eu tiro os créditos. Como que vai ser depois? 7,95 eu tiro os créditos, só que aí vai ter IBS também. Tá? Aqui a gente não tem, hoje, ISS. Lá a gente vai ter IBS, mas na conta, aqui tem uma diferença com uma ampla base de crédito, ao menos em tese. Pessoa jurídica no lucro presumido hoje paga 3,65, fixo não tem direito a crédito e depois vai ter 7,95, mesmo padrão. Tá? E fundo imobiliário hoje é 0, então vai passar a pagar depois. Para o inquilino, para aquele que pode, né, tomar o crédito. Cenário atual, então hoje ele teria 9,25,
ele passa a 7,95, então ele tem crédito. Presumido não tem crédito. Pessoa física não tem crédito. E se for contribuinte, então vai passar a ter. Então pode ser que nesse cenário, para o inquilino, seja algo também que vale a pena. Tá? Não tem como a gente cravar as coisas aqui. Todo mundo aqui é um especulador. Tá? Eles não se autodenominaram assim, mas aqui a gente está fazendo um exercício de futurologia. Tá? A gente está prevendo o que vai acontecer. Nós não sabemos, porque nem o fisco sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. A gente tem ainda, até 2033, alguns anos. Tá? Mas algumas coisas a gente já sabe. E depois eu vou falar disso. Momento. Quando que se paga IBS e CBS? Na alienação, né, quando for uma operação de alienação, na transferência, ou registro público, celebração de atos preparatórios, no caso dos direitos reais, na celebração do ato, e na locação, arrendamento, serviços de administração, intermediação, construção civil, incorporação imobiliária e loteamento no momento do fornecimento, que não tem grandes nuances. Né? Período de transição para incorporação imobiliária. O beneficiário antes de 1 de 2029. Como que vai ser tributado? Base de cálculo vai ser a receita mensal da atividade. Tá? Alíquotas, somente recolherá CBS, aqui correspondente ao RET. Eu vi que tinha uma pergunta de RET nas questões aqui. O RET vai ser dessa forma, tá? SAI, PIS e COFINS, né? Não tem imposto sobre serviço, ICMS, nada, mas aqui entra, então, 2,8, de uma forma de manter a 4 no RET. E o RET Minha Casa Minha Vida, 0,53 para manter 1%. Tá? Só que aqui, se eu tenho, nesse período de transição, vedado a apropriação de créditos, tem estorno de custos e despesas indiretos, ou seja, se eu estou mantendo a lógica de hoje de 4%, eu vedo qualquer acumulação de benefício. Tá? Essa é a ideia. Não tem aplicação de redutor de ajuste, né? E a ideia do RET aqui, né? Hoje, então, a gente tem um RET nas incorporações imobiliárias que chega a 4%, normal, nessas configurações de imposto de renda da pessoa jurídica, PIS, COFINS e CSLL, e no RET Minha Casa Minha Vida chega a 1%. Então, se mantém, tá? Mantém 4%, no normal, mantém 1%. Parcelamento do solo no beneficiário. Como que vai ser antes de 1 de 2029? Base de cálculo vai ser receita bruta, que é a totalidade das receitas, mais receitas financeiras, mais variações monetárias. Para a CBS, né? Receitas, custos e despesas próprias do parcelamento do solo, sujeito ao regime regular, não deverão ser computados. Então, aqui a gente tem uma diferença de base de cálculo para a CBS. Alíquotas, né? Só recolhe CBS de 3,65, exatamente o PIS e COFINS. Então, vejam que tenta se manter no regime de transição uma certa linearidade do que se tem hoje. Tá? Vedada a apropriação de crédito, enfim, de todos aqueles benefícios. Redutor, estorno de custos e despesas. Tá? Locação e arrendamento, beneficiário. E aqui tem uma questão importante para quem tem arrendamento. Tá? Que é o registro desse arrendamento, ao menos em cartório, para que a gente se tenha garantido os benefícios do regime de transição. Beneficiário, contratos firmados por prazo determinado, com finalidade não residencial pelo prazo do contrato, desde que firmado até 16 de 1 de 2025, assinatura digital ou firma reconhecida, ou até registrado em 31 de 12 de 2025, ou disponibilizado ao comitê gestor. A gente não tem a obrigação acessória que foi idealizada, que é o cadastro imobiliário. Tá? E, nesse caso, o que se recomenda que seja feito é esse registro dos contratos não residenciais por prazo determinado, para que se garanta os benefícios do regime de transição. Se a finalidade for residencial, pelo prazo ou até 31 de 12, firmado até 16 de 1 de 2025, a base de cálculo em ambos desses casos vai ser receita bruta e alíquota de 3,65. Tá? Vedação a crédito e se torna um redutor social. Então, busca-se então manter aqui a mesma ideia do que se tem de tributação de consumo para hoje. Alienações a partir de 29. O contribuinte poderá deduzir da base de cálculo do IBS incidente na alienação o montante
pago para aquisição de bens e serviços que sejam utilizados para incorporação, parcelamento do solo ou construção de imóvel, e essa dedução corresponde às aquisições realizadas entre 1 de 27 até 32 de bens e serviços sujeitos a ICMS e ISS, contabilizados como custo direto, cuja aquisição tenha sido acobertada por documento fiscal idôneo. E tem, então, aqui nesse caso, um fator de redução, conforme se diminui ICMS e ISS, a gente tem uma redução também proporcional desses montantes de crédito. Então, é isso, por mais que meus colegas de palco tenham dado risada na hora que meu tempo terminou, não faz mais que 30 segundos que terminou. Então, eu sou um exemplo de cumpridor do prazo e do tempo. E é isso, muito obrigado, eu estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, espero que tenham gostado, é muita matéria para falar em pouco tempo, então eu acelerei um pouco, né? Mas assim, o material vai para vocês, se tiverem dúvida, estamos aqui. E só uma última questão, agora não é o momento da gente ficar mexendo em muitas estruturas, ficar fazendo holding, mexendo em tudo, a gente não sabe para onde isso vai. É óbvio que se a holding, o único propósito for economizar tributo, vamos esperar. Mas se tiver propósitos sucessórios, beleza, aí é válido, tá? Pode ser válido. Mas assim, muita cautela no que vai ser feito a partir de agora, né? Para o ano que vem a gente já tem as mudanças e a partir de então a gente está num período de transição. É isso, gente. Obrigado.